todos. Bom, a gente está junto, né? Eu sempre falo isso, mas nós vamos aproveitar o momento que a gente está dedicando para nós. Uma horinha, né, que a gente tira por semana, para nos olharmos por dentro, que é uma coisa que, como o tempo passa tão rápido, às vezes a gente não presta atenção como a gente está por dentro. Antes de começar, nós temos o recado da casa, a Escola de Aprendizes de Evangelho, a Escola de Paz, a Pré-Mocidade, que são trabalhos que o SEAC oferece, e é muito importante quem tem criança trazer, quem tem filhos já adolescentes, se eles quiserem virem conhecer, porque é uma maneira de a gente olhar a vida sob um outro aspecto. Nós vamos falar hoje do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes disso, vamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores e pedir que eles nos ajudem a nos observar internamente. Lembrando que essas cadeiras não estão vazias. Os nossos amiguinhos espirituais estão sempre conosco e o tratamento que vocês vieram buscar começa aqui, na sala de passes. Enquanto vocês estão ouvindo os preletores falarem, os nossos amigos espirituais já estão trabalhando a nosso favor. Então, não existe jeito de sair daqui sem ser atendido. Agora, é questão de merecimento de cada um. Então, se a gente estiver nesse momento, assim, conectado de uma maneira muito verdadeira com o plano superior, porque para isso a gente veio aqui, né? Então, já que a gente chegou até aqui, é trabalhar para que a nossa mente não se desvie, porque é muito fácil. A gente está prestando atenção, de repente a gente lembra de um sapato que a gente viu, a gente lembra de uma conversa. Isso faz parte de nós que somos humanos, mas com treinamento a gente consegue voltar para o foco. Então vocês nunca se sintam culpados, de repente vocês têm assim, com uma boa intenção de prestar atenção, mas de repente escapa, sabe? Alguns instantezinhos mínimos, mas que para nós parece muito tempo, o pensamento da gente vai embora e a gente tem que puxar o pensamento de volta para a gente buscar, a gente conseguir o que a gente trouxe, o que a gente veio buscar. É isso aí, confundi, mas está tudo bem. Vamos então, como sempre eu gosto de fazer, fazer um carinho na Nossa Senhora, Mãe de Jesus, com a nossa prece. Porque não é que os outros espíritos são diferentes, mas a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela teve uma vivência, ela foi mãe. E ela foi mãe numa situação tão difícil, numa época tão difícil, que às vezes a gente reclama do que a gente está passando hoje, sabe? Sei lá, reclama de uma dor de parto, está no hospital com enfermeira, mas o parto foi sofrido. Legal. E lá atrás, vocês já imaginaram? Nós vivemos isso lá atrás, porque a gente está reencarnando desde aquela época. Então hoje a gente está um pouquinho mais confortável, pelo menos, em relação a isso. Salve Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Nós oferecemos com todo amor do nosso coração essa prece, como se fosse aqui na Terra, representando um abraço, aquele abraço apertado que a gente dá em quem a gente ama muito. Receba, Mãe de Jesus, aquele abraço nosso em forma de prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus admiradores, e livrai-nos de todo mal até a hora da nossa passagem. Graças a Deus. Bom, agora a gente vai bater o papo, né? O capítulo 11, eu falei desse capítulo para vocês faz muito pouco tempo.
porque a gente sempre recebe da diretoria o plano, né, de preleções o ano inteiro e ela é sempre repetido. Então, o que nós vamos falar hoje são daqueles 2 mandamentos que cada vez que a gente fala neles, a gente traz eles para o dia de hoje, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E tem o outro pedacinho dele que fala assim: fazer ao próximo o que nós gostaríamos de receber. Em linguagem de hoje, né? Quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, é o seguinte: o que é Deus para vocês? Às vezes a gente acho que todo mundo, né, já parou para pensar, né, o que é Deus? Se olha aqueles 2 astronautas presos lá na estação espacial, vão voltar só em fevereiro, a gente pensa, cara, a gente foi para lá, né? A gente vê hoje uma notícia da SpaceX que está com os 2 astronautas numa parte mais longe que se foi até hoje, no espaço, em torno da Lua. A gente fala, poxa, né, que legal. E esse paralelo eu estou trazendo para a gente não se esquecer do que foi a trajetória do ser humano e o que está sendo a trajetória do ser humano. Então, se você fala, poxa, o que é Deus? Deus não existe, não é a forma, não tem forma do que é Deus. Para nós que não temos ainda, né, não temos a permissão de saber todas as respostas, porque a gente está indo devagarzinho, porque nós temos um lado primitivo ruim muito grande. Então, se solta uma coisa, já, por exemplo, vamos ter a cura do câncer nisso. A indústria farmacêutica fala, vou perder dinheiro, vou fazer um remédio fraquinho, e por aí vai, tá? Então, nós temos que entender que tudo tem o seu tempo de ser e que nós vamos reencarnar ainda muitos e muitos anos, e quando a gente reencarnar, tem muitas doenças que não vão existir mais, porque está chegando a evolução, tá? E como a gente está numa transição planetária, quando a gente vê notícias, a gente só vê coisa ruim. Só que coisa ruim vem de notícia, tá? Então, por que estão acontecendo tantas coisas? Sabe quando vocês pegam um tapete sujo, dá uma chacoalhada assim, e sai, né, um monte de pó, de poeira. Se tiver no sol, você vê tudo brilhar, toda a poeira brilhando. É assim que está acontecendo com o planeta Terra. Vai ter ainda muito desencarne coletivo. Mas por que isso? Porque, em contrapartida, estão nascendo crianças, quem tem neto pequeno sabe bem o que eu estou falando, crianças extraordinárias. Maria, os nossos netos de 5 anos dão baile na gente, né? O meu netinho fala, vó, como você não sabe? Eu falei, pois eu não sei, né? Pega o celular e domina tudo. Eu pago mico com ele, mas paciência. Na minha época não tinha, impressionante. Então, a gente vê que apesar de nós só estarmos vendo coisas ruins, existe um paralelo de coisas muito boas acontecendo. Não existe, gente, eu falo isso com categoria de quem pesquisa muito, de quem lê muito, não existe mal que dure para sempre, nem bem que dure para sempre. E não existe também o que acontece no planeta ser desordenado. Pode parecer desordenado para nós, que ainda somos leigos em muita coisa, mas para o plano maior, para Deus, para Jesus, não, está equilibrado, só que a gente não sabe ver o equilíbrio. Então, a gente sabendo, nós que somos espíritas, sabendo disso, o que a gente pode fazer? É tornar o nosso mundinho, porque veja bem, a gente não vai apagar incêndio, tá? Nós não vamos poder apagar incêndio. A gente não vai poder mudar política, só com o nosso voto, mas a gente é muito cada um, né? A gente não vai poder dar comida para todas as pessoas que estão na rua e com fome. Por quê? Porque isso está na evolução do ser humano.
E o que a gente pode fazer para fazer o nosso mundo, para a gente viver com sabedoria, para a gente não ter depressão pelas coisas que acontecem? Porque todas as coisas ruins acontecem desde a época mais remota do planeta. Essas guerras, hoje é arma nuclear, antigamente era espada enfiada a cavalo lá, dava uma flechada, sei lá, matava, decapitava as pessoas. Passava, vocês lembram esses filmes? Passa com a espada e pum, a cabeça do cara vai embora. Então, isso sempre houve. Mas um dia a gente acredita, sabe? Porque se a gente não acreditar, não vale a pena viver. Com a transição planetária, o planeta vai entrar numa outra fase. Mas quando a gente quer colocar um tapete novo, a gente limpa o chão primeiro. E é isso que está acontecendo, sabe? O plano superior está limpando as coisas ruins do planeta para poder depois oferecer aquele planeta de regeneração que nós vamos estar presentes. Porque a gente já evoluiu, a gente já está aqui, a gente já acredita em Deus, acredita em Jesus e acredita em um monte de coisa. E na próxima vez que a gente for voltar, a gente vai estar cada vez mais evoluído, porque infelizmente a gente não anda nem um passo para trás. Então a gente está em evolução até um dia que a gente vai para um outro planeta, ou ensinar ou ficar nesse planeta, porque vocês que leem as literaturas espíritas, vocês sabem que muitos espíritos que já estão em condição de não voltar mais para o planeta, eles preferem ficar para ensinar. Eles preferem continuar reencarnando para ensinar. É que eu não me lembro os nomes agora, senão eu posso falar para vocês. Eu não sou muito boa de guardar nome, que meu chip já está meio cheio, então vai guardando só as coisas que precisam mesmo, tá? Mas isso existe. Então são espíritos. Quer dizer, um exemplo que a gente pode dar? Ai, sei lá, o Elon Musk é baita do inteligente, né? Eu não estou falando do comportamento dele pessoal, não é isso, não. É nas invenções dele, dos foguetes, tudo isso. Ele tem um lado criativo que já deve ter vindo. Sei lá, todos esses cientistas que conseguem chegar numa vacina, conseguem chegar num remédio, isso tudo são inteligências muito antigas. Então a gente sempre vai ter esses amigos fraternos que preferem ficar e ensinar. Então, gente, o que a gente tem que fazer? No nosso mundinho, né? Primeira coisa, se tem alguém que fica muito mexida com as notícias, não assistam jornais. Isso não é ficar alienada. Tem muita diferença de você não assistir coisa que te incomoda do que ficar alienado, porque a gente sempre vai saber. Vai ter um que comenta, o outro que comenta. Se você tem muita raiva de ver os candidatos à política, simplesmente não aceita. Vai lá, vota. Se não está com vontade de votar, não vota. Vai lá, anula o voto, sei lá. Mas façam coisas que deixem o coração de vocês tranquilo. Eu não acho que dá para ficar com ele totalmente tranquilo, mas uns 80% dá com treinamento. Então, aí você estando centrado, você tentando viver com sabedoria, essa luz que vai sair, ela vai irradiar a nossa volta. Nós vamos ter mais calma para falar com as pessoas, a gente vai ser mais indulgente com uma pessoa que a gente não gosta e fala coisas que a gente não está de acordo. Aí a gente pensa assim, o problema é dela, não é meu. Por que a gente vai querer corrigir uma pessoa que pensa diferente? O que a gente vai ganhar com isso? Nada. Por que a gente não vai ganhar nada? Porque aí é o nosso orgulho de achar que a gente sabe mais. Gente, orgulho é um desafio. Orgulho não é só se achar a melhor de tudo. Existem várias facetas do orgulho. Até quando você se faz de invisível, alguma coisa, tem um jeitinho, não. Eu posso me sentir assim, eu posso fazer de conta que eu não ligo. Vaidade e orgulho andam juntos. Então a gente tem que ser verdadeiro. A autoestima não está ligada ao orgulho. A gente não pode deixar de ter autoestima, porque é a autoestima que leva a gente para frente.
A gente precisa se achar melhor, a gente precisa se achar inteligente, desde que isso fique guardado aqui e nunca transpareça para o outro, porque a gente não pode anular ninguém, né? Então é isso, nosso mundinho tem que estar preparado para a gente poder viver no momento que a gente está vivendo agora, no momento conturbado. E nós temos todos os elementos para colocar isso em prática. Primeira coisa é a fé. Se está acontecendo isso, existe uma razão, mas que a gente não tem capacidade de entender. Então, se a gente não tem, vamos querer entender, vamos fazer a nossa parte. Amar o próximo como nós mesmos. Será que a gente se ama de verdade? Tem frases que eu acho que soa bonito, né? Não, eu, amar o próximo, eu me amo. O que é se amar, gente? Perdão da palavra. Se amar não é tomar banho todo dia, não é botar uma roupa bonita, não é botar, sei lá, se arrumar todo para você ter a sua estampa, tá? Isso é uma coisa que é necessária. Mas o se amar que eu estou falando vai além disso. É pensar, eu estou nessa encarnação, eu reencarnei como ser humano, e o que eu posso fazer para eu aproveitar essa reencarnação e sair dela melhor que eu cheguei? O que a gente faz para a gente? O mundo, é uma pena falar isso, mas é verdade, o mundo está engolindo a gente. Quando chega 9 horas da noite, você fala, poxa, mas o que eu fiz hoje? A gente está se atropelando, sabe? O tempo está passando muito rápido. Hoje eu estava lendo sobre o capítulo 11, e toda vez que eu faço uma preleção, eu marco no meu livro lá para saber quantas vezes. Já falei, cara, faz um ano, exatamente, Maria, no dia 12 de setembro do ano passado, eu estava fazendo a mesma preleção. A mesma, sendo que esse ano também. Então, a gente pensa, poxa, eu estou repetindo, né? Eu tenho um livro aqui, eu vou lá, vou falar, coisa que vocês podem ler sozinhos, se vocês quiserem. Mas, a hora que você olha para você e fala, poxa, o que eu aproveitei disso? O que eu gosto de mim? Aí cada um vai ter a sua resposta. Por exemplo, eu particularmente, que tenho meu netinho, minhas filhas que tem, graças a Deus, uma dependência afetiva muito grande, falo, bom, eu tenho que ficar bem, porque eu quero viver mais para ficar com a minha família. Aí a gente tem que fazer o check-up todo ano, se alimentar bem na medida do possível, coisa que eu não faço em todo caso, tomar vitamina, sabe? E viajar, passear. E outra coisa, ter bom humor. Quando a gente tem bom humor, quando a gente sorri, sabe aquele sorriso fácil? É criar o hábito das cidades pequenas. Você está numa cidade pequena, passa uma pessoa e ela te cumprimenta, né? E se a gente... É que eu moro pertinho da Avenida Rebouças e é muito interessante que tem o metrô. E quando a gente passa, eu olho para as pessoas, é tão automático sorrir, e a pessoa fala bom dia. Então a gente vai acostumando, e quando a gente olha para a pessoa já com um sorriso, a pessoa te cumprimenta. Gente, é muito legal, sabe? É tão gostoso, porque você fala, poxa, um ser humano que eu vi, e a pessoa me viu. Eu estou lá, estou passando a minha energia, estou passando a minha alegria, e pedindo a Deus que mantenha ela firme. Isso tudo vai criando uma aura de luz em nós. Por isso que eu estou falando isso, para vocês fazerem isso. Vai criando uma aura de luz, de proteção espiritual. Aí você não é assaltada, você não passa desconforto em algum lugar. Isso existe, gente, isso acontece. Por quê? Porque a gente tem o nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor. Existe a literatura que diz que mentor é uma coisa e anjo da guarda é outra. Tá? Mas isso para a gente não faz diferença nenhuma. O que importa é que tem um cara aí legal que gosta da gente. Tá? Então a gente sempre tem que estar de braço dado com ele. Isso atrai as coisas boas. Porque se você está emanando amor, sorriso, afetividade, você vai ter um contato espiritual com quem está nessa vibe. Então, quem
te olha, te enxerga, te dá um sorriso, está na mesma vibe que você. O outro que passa e não te vê, não está. E daí? Imagina, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então é isso. O que mais que eu tenho importante para falar? O egoísmo, ele é a negação da caridade. Caridade é um termo que é usado assim, tão, não sei, um termo que está muito desgastado. A caridade dá a impressão, eu sinto isso, vocês não sei, dá a impressão que você está fazendo um favor para a pessoa. Eu vou te dar um prato de comida, viu? Você não tem, eu vou te dar. Só que a caridade que Jesus fala é além disso. Ela vai além. A caridade, você não precisa dar nada para ninguém. Não precisa. A caridade é você estar andando, você vê um morador de rua deitado, segue seu caminho, mas pede para o teu mentor ajudar. Uma coisa que é importante vocês saberem, não é indicado você, por exemplo, tem um morador de rua e você vai mentalmente dando um passo nele, andando o seu caminho. Não façam isso. Por quê? Porque você pode atrair para você os amiguinhos espirituais que estão com ele. Então, tudo que a gente for fazer, qualquer passe que a gente for fazer à distância, primeiro a gente pede para o mentor. Porque aí o mentor vai nos proteger de energias que não são nossas. Porque no plano espiritual também tem o lado, é aquela briga do poder, do bem e o mal. Então, se a gente está assim mais, como é que fala? Quando a gente está, eu perdi a palavra, quando a gente está desligado, não é isso? Quando a gente não está pensando nisso, distraída, tá? Quando a gente está distraída e a gente não está naquela coisa, eu quero, eu posso, mereço, estou protegida, vem o irmãozinho espiritual, ele não precisa ser do mal, mas triste. Ele vai chegar perto de você e vai te dar aquele desânimo, vai dar vontade de dormir, vontade de chorar, e você fala, eu estou deprimida. Quem disse? Então, viver nesse planeta, a gente, como falava, dormir com um olho só, sabe? Um fecha e o outro fica vigiante. Né, Maricó? Está até dormindo, você pode ser sediado por espírito. É complicado, gente. Mas é assim, quando a gente vai dormir, a gente faz uma oração. O que é oração? Não é aquela coisa, Pai Nosso que estás no céu, para lá. Eu não faço isso porque eu me perco. Eu estou rezando Pai Nosso, estou pensando lá numa outra coisa. É você falar no plano espiritual. É a melhor coisa. Você fala, olha, eu vou dormir, obrigada por tudo. Se vocês puderem, ajudem as pessoas que estão precisando, cuidem da minha família. Isso é conversar. Porque o plano espiritual não gosta daquela coisa. E existe uma oração, eu vou fazer aquela oração, mas eu estou pensando em outra coisa. Já aconteceu com vocês de estarem fazendo uma oração e a cabeça vai embora? É normal, gente. Sem sentimento de culpa, porque todo mundo acontece. Então, é conversar com o plano espiritual, sabe? Então, quando a gente tem nesse capítulo todo o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas, essa frase, para mim, ela se resume numa palavra que é fé. Não importa se Deus é energia, se Deus é um homem de 5 metros de altura, essas coisas não interessam, a gente não vai saber nunca. Então a gente acredita que a fé, com fé a gente consegue, porque a gente, eu que estou aqui no SEAC, nossa, uns 30 anos já que eu estou aqui, quanta coisa que a gente viu, né, Maria? Quanta coisa que a gente vê. Não, a gente vê cura. De verdade, a gente vê a pessoa sair de uma depressão porque ela começa a ver um mundo diferente, sabe? Então, quando a gente acredita em alguma coisa, nem que for numa cadeira, essa cadeira, meu Deus, eu vou acreditar na cadeira, mas você está acreditando em alguma coisa, é isso que vale, sabe? E eu acho que para a gente não perder essa encarnação, a gente não vai conseguir 100%. Se a gente conseguir uns 60%, 70%, a gente está no lucro. Porque a gente está vindo lá de trás, a gente já comeu pessoas, a gente já matou, a gente já fez um monte de coisa e a gente chegou hoje aqui, sentado aqui para receber auxílio do plano espiritual. Então, na próxima encarnação, a gente está melhor e a gente vai e a gente precisa ser verdadeiro. É a única coisa que Deus quer da gente.
A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser do bem. E aí entra o livre-arbítrio, sabe? Se você pode escolher o bem e o mal. Só que se você escolher o mal, você tem que saber muito bem o que você vai ter de contas para prestar. É você que você não pode transferir para outra pessoa. Então eu acho que não vale a pena, sabe? Eu acho que vale a pena a gente vai tropeçar muitas vezes, que é só a gente tropeçando que a gente cresce. Infelizmente, se a gente está numa zona de conforto por muito tempo, a gente não vai, nem vem mais no centro. Ah, tá tudo bem na minha vida, tá ótimo, né? Aí você tem um tropicão, sei lá, tropeça em alguma coisa e aí tudo vem para baixo. Então, para a gente deixar sempre no nível a nossa vida e para a gente sempre estar crescendo, um pouquinho que seja, cada vez, a gente tem que nunca esquecer de Deus. Nunca. Sabe, a gente é cristão, a gente ama Jesus Cristo, é lembrar de vez em quando tudo que Jesus Cristo sofreu, por que ele veio para o planeta naquele momento, sendo que muito antes, sei lá, mais de 1.000, 2.000 anos antes de Jesus, já reencarnaram profetas maravilhosos. Mas naquela época se vencia a população na base do chicote, porque a população do planeta era agressiva. E Jesus veio naquela época, por quê? Porque as pessoas já estavam mais com o raciocínio um pouquinho melhor para entender que Deus não era só punição, que Deus era amor e que existia o livre-arbítrio. Então, eu acho que a gente tem tanto para pensar como a humanidade está vindo de uma maneira tão bonita. Se você fizer um gráfico, vai fazer um gráfico brincando, como era, sei lá, há 2.000 antes de Cristo, com todos aqueles, o profeta Salomão, todos aqueles daquela época, todos eles iam ensinando, ainda na época dos hieróglifos, né? Então ia ensinando, e a gente já aprendeu um monte de coisa, quer dizer, a gente está andando para frente. É que hoje, olha que legal, a gente tem a globalização que a gente fica sabendo o que acontece no instante real. Isso é uma evolução do planeta muito grande. Gente, na época vocês são muito jovens, mas acho que a Maria vai lembrar que a gente tinha, quando a gente era criança, a gente via aqueles desenhos que tinha os carros voadores, né? A gente achava que nunca ia acontecer, já está em teste. Era, não sei o que, Gordon, não, Max Gordon, sei lá, um negócio assim. Então, coisas que a gente, quando a gente era adolescente, estava falando com o namorado no telefone, a gente pensava, poxa, como seria bom se a gente pudesse ver o rosto dele, né? E hoje você fala de vídeo. Então, é tão legal ver como a gente está andando para frente. E se a gente está andando para frente, a gente tem elementos para ter fé, tem elementos para viver com sabedoria e tem elementos para escolher o bem ou o mal. Aí vai do livre-arbítrio de cada um, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Olha, tudo que eu escrevi eu não falei. Mas que Deus abençoe. Na semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Beijo para vocês de casa.